Boa noite. O Ministério Público Federal ingressou na Justiça com uma ação civil pública pedindo que o Exército Brasileiro seja proibido de expor animais silvestres em desfiles, como o que deve ocorrer no dia 7 de setembro. E em razão da morte da onça Juma, após a passagem da tocha olímpica em Manaus, o MPF também pede 2 indenizações que, somadas, chegam a R$1 milhão. A morte da onça Juma, mascote do 1º Batalhão de Infantaria, levou o Ministério Público Federal a pedir da Justiça que o Exército Brasileiro pague 2 indenizações. Pelo abate da onça, que é um animal ameaçado de extinção, seja um valor de R$100 mil, e também requer que os danos morais coletivos sejam arbitrados em valor não inferior a R$1 milhão. A ação civil pública foi assinada pelo procurador Rafael Rocha. Segundo ele, normalmente a Justiça Federal leva até 1 ano para julgar o pedido e que depois disto ainda cabe recursos ao Exército. Mas além da ação, o promotor enviou ao Judiciário um pedido de liminar para que a Justiça não permita mais a exposição de animais silvestres em grandes eventos. O Ministério Público Federal formulou um pedido liminar para que o Exército seja proibido de utilizar animais em eventos públicos sem autorização dos órgãos competentes. E esse, de fato, é um pedido urgente, porque o desfile militar de 7 de setembro se aproxima e, como é de conhecimento público e notório, existe a tradição de utilizar as onças nesses eventos. O MPF também apurou que o Exército não possui licença expedida por órgão ambiental competente para manter animais silvestres em cativeiro dentro da sede do Comando Militar da Amazônia, onde, segundo o levantamento feito pelo IPAAN, estariam sendo abrigados atualmente 15 felinos. A informação que nós temos é que apenas o zoológico do SIGS está autorizado a manter animais em cativeiros e que todas as outras unidades militares que mantêm esses animais estão funcionando de forma clandestina. Os animais mantidos em cativeiro nas unidades militares do Exército no Amazonas ganharam destaque depois que a onça Juma foi morta em junho deste ano, após se soltar e tentar atacar um militar. O animal chegou a receber disparos de tranquilizantes, que não fizeram rápido efeito. A morte da onça pintada foi momentos depois dela ter participado da cerimônia de passagem da chama olímpica pelo Centro de Instrução de Guerra na Selva. Hoje, o Comando Militar da Amazônia informou por meio de nota que o inquérito policial militar que apura a morte da onça foi prorrogado. A nota não informa uma data de quando ele será concluído. O Tribunal de Justiça do Amazonas realizou hoje a 2ª audiência de instrução e julgamento de Josias Alves. O canoeiro é acusado de jogar o próprio filho de 4 meses no Rio Negro durante uma discussão com a ex-mulher. O crime foi no ano passado e a mãe da criança também chegou a figurar no inquérito como suspeita, mas hoje foi ouvida como vítima. Josias de Oliveira Alves chegou ao fórum acompanhado de advogados e familiares. A audiência foi realizada na sede da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Manaus e iniciou com mais de 2 horas de atraso. 8 testemunhas foram chamadas pela defesa e acusação, mas 3 foram ouvidas em Manacapuru e uma em Manaquiri, no interior do estado. O canoeiro, de 30 anos, é acusado de jogar o próprio filho, de apenas 4 meses, nas águas do Rio Negro, no dia 14 de agosto do ano passado. Na ocasião, Josias e a ex-mulher dele, Cleudes Maria Batista de Moraes, estavam em uma embarcação discutindo sobre a pensão alimentícia da criança. Josias foi preso e chegou a confessar o crime na delegacia. Estava em pé, né? E aí tu pegou a criança da mão dela e jogou, arremessou. Mas para o advogado de defesa, só a confissão não é o suficiente para que o cliente dele seja condenado. Uma única prova não pode servir em nosso ordenamento jurídico para a condenação de uma pessoa. O que nós temos contra ele e é o que o Ministério Público se ateve para denunciar é tão somente a confissão. E aí teríamos que avaliar em que termos foi feita essa confissão. Numa delegacia ou perante um juiz com um advogado do lado. A defesa de Josias tenta agora culpar a mãe da criança pelo crime. No processo existem laudos de psicólogos que avaliaram toda a situação, avaliaram o perfil dos dois. E se olharmos e analisarmos esses laudos, nós chegaríamos facilmente à conclusão da inocência do Josias e de uma possível culpa da Cleudes.
Um forte temporal atingiu Manaus na tarde de hoje. De acordo com a Defesa Civil, foram registradas pelo menos 15 ocorrências entre destelhamentos de casas nos bairros Petrópolis, Parque 10 e Alvorada e tombamento de árvores em via pública e sobre veículos. Na Ponta Negra, a força do vento arrancou o telhado do salão paroquial da igreja Nossa Senhora do Sameiro, que atingiu vários carros que estavam estacionados em uma rua que fica na lateral do shopping. Este vídeo aí, que foi gravado de um celular, mostrou o momento exato em que o telhado veio abaixo. Segundo o Corpo de Bombeiros, por sorte, ninguém ficou ferido. De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia, os ventos atingiram uma velocidade entre 60 e 70 km por hora. E vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui para a capital e também alguns municípios do interior. Em Manaus, o sol aparece entre nuvens e há possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Em Carauari, a previsão é de sol intenso, mínima de 24 e máxima de 33 graus. Em Vira, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas variam entre 24 e 36 graus. Mesma previsão para a Presidente Figueiredo, onde também há possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 30 graus. Um ônibus da linha 356 foi incendiado na manhã de hoje no conjunto Viver Melhor, na zona norte da capital. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, o veículo deixava o terminal de linha localizado dentro do conjunto quando apresentou uma pane mecânica. Mas antes mesmo de ser substituído, passageiros incendiaram o ônibus que ficou completamente destruído. Ninguém ficou ferido e um boletim de ocorrência foi registrado. O Sinetran pede a ajuda da população para identificar os suspeitos, já que as câmeras de segurança também foram destruídas pelo fogo. Eleições 2016, o Band Cidade realiza hoje uma entrevista de 10 minutos com mais um candidato à Prefeitura de Manaus que, por não atender o critério de representatividade na Câmara Federal estabelecido pelo TSE, não participou do debate promovido pela Band Amazonas na noite de segunda-feira e que reuniu 6 dos 9 candidatos. As entrevistas também foram definidas em comum acordo com os representantes dos partidos em reunião realizada no dia 15 de agosto. E por ordem de sorteio, hoje é a vez do candidato Luiz Castro, da coligação Sim é Possível, formada pelos partidos Rede e PMN. Boa noite, candidato. Prazer recebê-lo aqui no Band Cidade. Boa noite, é um prazer estar com você e com todos os telespectadores da Bandeirantes. Tá certo. Candidato, a partir de agora, então, o senhor tem 10 minutos. O senhor já cumpre o seu 5º mandato como deputado estadual, já foi prefeito por 2 vezes do município de Envira, no interior do estado. Por que agora o senhor acredita estar preparado para administrar Manaus? Porque ao longo dessas experiências e da minha trajetória política, eu tenho algumas características claras. Primeiro, não admito corrupção, sou ficha limpa, honestidade é obrigação do homem público. Segundo, competência para gerir, por onde fui gestor, os resultados vieram, liderando equipes técnicas que trabalham muito. Terceiro, porque a nossa alternativa, Rede PMN, é a única alternativa, no nosso entendimento, verdadeira, para romper esse ciclo vicioso que tomou conta da política de Manaus há mais de 30 anos, onde um grupo pequeno de empresários e de políticos, alguns rostos novos, outros antigos, aprisionaram a política e manipulam a população. E a cidade de Manaus é vítima, ao longo desses anos, de má gestão, de interesses escusos, sobrepondo-se ao interesse da população que precisa de transporte de qualidade, que precisa de um grande programa de educação e de inclusão da nossa juventude, que precisa de uma saúde organizada em função, de fato, de onde há mais necessidade da presença das UBS, dos programas de saúde da família, e que precisa de uma gestão do século XXI, porque a gestão de Manaus ainda está no século passado. A cidade cresceu, mas não há planejamento, não há transparência, não há efetivamente uma organização do processo de expansão urbana de Manaus. Então, é o momento da gente se perguntar o que nós podemos fazer pela população. John Kennedy dizia:
Não pergunte o que os Estados Unidos pode fazer por você, mas o que você pode fazer para os Estados Unidos. E a nossa pergunta é, não pergunte o que você quer que o município faça por você, mas o que você pode fazer para a sua cidade ser melhor. E essa é a nossa proposta e nós acreditamos que sim, é possível. Bom, como deputado na Assembleia Legislativa, o senhor sempre reforçou a bancada de oposição, mas seguindo uma linha um pouco independente. Essa também deve ser a sua estratégia de campanha? Certamente. Nós não estamos ligados a nenhum desses grupos de poder. O nosso pulso aqui só segura a população e não esses grupos de poder que estão dominando a política de Manaus. Nós temos mãos limpas e nós temos uma verdade profunda no coração. Nós trazemos de volta para a política alguns valores, e isso é um DNA da própria rede, da minha vida política: honra, caráter, não enganar as pessoas, falar a verdade e, ao mesmo tempo, a humildade de aprender com os erros e com os acertos. Eu percebo que para gerir Manaus, para gerir qualquer gestão pública no século XXI, ainda mais de uma grande metrópole, você tem que buscar as experiências que deram certo e adaptá-las aqui à nossa cidade. Você tem que ter um planejamento sistêmico, tem que organizar um processo de participação popular, inclusive aproveitando a internet, com aplicativos que permitam à população acompanhar a gestão, ajudar a gestão, fiscalizar a administração pública. Isso tudo pode ser feito com um custo muito pequeno e é preciso reorganizar a prefeitura, enxugando a área meio, revendo os contratos, diminuindo o número de cargos comissionados, ampliando os critérios técnicos e, ao mesmo tempo, trabalhando dos bairros para o centro e não do centro para os bairros. Se você observar, na área de saúde, você tem 42 UBSs na Zona Norte, 43 na Zona Leste, e são as zonas que têm a maior população. Praticamente 1 milhão de habitantes estão nas duas zonas. E na Zona Centro-Oeste, com muito menos população, com menos de 300 mil habitantes, nós temos 63 unidades básicas de saúde. Ou seja, realmente, há muitos anos, a governança pública, a administração de Manaus, ela virou as costas para as populações mais pobres de Manaus. E a população está revoltada, mas ela tem que tomar cuidado para não ser vítima das mesmas promessas que se fazem a cada eleição, que não se cumprem. Por isso nós trazemos essa mensagem. Pode ser diferente se você acreditar, e será diferente se você realmente quiser uma gestão pública diferente, como eu fiz quando fui prefeito em Vira, e as pessoas conhecem. Nós organizamos os conselhos comunitários, nós fizemos muita coisa que naquela época foi uma grande inovação. Bom, candidato, nós temos aí mais ou menos 5 minutos e 15 de entrevista. Eu vou abordar, então, alguns temas na entrevista. Eu gostaria de começar pela destinação dos resíduos aqui em Manaus, que nós temos o problema do aterro controlado, que já está com a sua capacidade quase esgotada, e Manaus ainda não conseguiu resolver o problema, por exemplo, das lixeiras viciadas, que acabam atraindo muitos urubus e comprometendo o espaço aéreo aqui de Manaus. Qual a sua proposta nessa área? Essa é uma área que a gente atua há bastante tempo na Comissão de Meio Ambiente. Só para exemplificar, a Prefeitura gasta 6 milhões de reais por ano para tirar lixo já do Garapé, pagando empresas. Com esse dinheiro, até com menos dinheiro, você pode organizar uma microcoleta comunitária com as associações nas orlas fluviais de Manaus e propiciar a entrega dos resíduos para reciclagem numa quantidade, num volume muito maior. Hoje, apenas 1% do resíduo de Manaus é reciclado. É preciso fortalecer a área de meio ambiente, limpeza pública, terminar o aterro sanitário e tornar Manaus uma referência de capital verde. E aí você tem toda uma economia verde que você pode desenvolver e que está no nosso plano de governo. Eu convido você para conhecer a nossa página, porque o tempo aqui é pequeno, mas é realmente a candidatura mais comprometida com uma visão de novas alternativas econômicas associadas à proteção do meio ambiente, à geração de emprego e renda para quem não tem. Bom, Manaus enfrenta um grave problema ainda de abastecimento de água, e não é só nas zonas leste e norte, né? A cidade praticamente inteira enfrentando esse desabastecimento. Porém, cabe à Prefeitura fiscalizar e cobrar da concessionária as medidas necessárias. Como é que o senhor pretende atuar nessa área? Bom, primeiro eu entendo que nós temos que ter uma agência reguladora municipal, independente, forte, com poder de fiscalizar, e que o prefeito tem que apoiar essa transparência, essa capacidade de fiscalização. E aí você vai acompanhar as metas, rever as metas e ter uma nova política de tarifa que estimule as pessoas a
trazer as suas residências para a rede de esgoto, mas com o compromisso desse esgoto ser tratado. É uma vergonha que Manaus seja a cidade, a capital brasileira com o menor índice de esgoto tratado do Brasil. Então não é fazer balela dizer que vai colocar uma empresa pública, é trabalhar de forma a controlar, não é diferente do transporte coletivo. A prefeitura tem que tomar conta do sistema e no caso da água tem que ter uma agência municipal forte, efetiva e fiscalizadora e priorizar os investimentos na Zona Leste e na Zona Norte. Mobilidade urbana, temos aí uma frota de mais de 700 mil veículos, as vias não acompanharam esse aumento dos carros na capital, também temos o transporte coletivo deixando a desejar. Quais as suas propostas nessa área? Olha, primeira coisa, a decisão política de tomar conta do sistema. Hoje são os empresários que tomam conta do sistema, está tudo informatizado, mas é a ACOP, que é uma associação de empresários que controla, e o que a gente vê é que falta um planejamento sistêmico e falta uma organização que pelo menos garanta que nos horários de pico todos os 1.200 ônibus estejam efetivamente nas linhas. Nós temos dados que mostram que nos piores horários que você, manauara, precisa do ônibus, apenas 800 ônibus aproximadamente estão lhe servindo. Então a lógica hoje é tratar as pessoas como objeto de lucro e não como cidadãos. O sistema tem que ser retomado pelo poder público. Por isso que nós não recebemos dinheiro desses empresários que lucram para a prefeitura. Porque se você tem essa conversa, esse compadrio com os empresários, você não tem independência para fazer as mudanças que precisam ser feitas. Na área da educação, temos hoje muitas escolas ainda funcionando em prédios alugados, alguns pais reclamando de falta de merenda escolar, professores questionando a aprovação automática. Suas propostas na área da educação? Na educação você tem um conjunto de medidas que você tem que tomar e elas estão muito relacionadas à prevenção contra a violência. Você tem que reorganizar o sistema de gestão da educação em função das necessidades maiores da população. Nós não temos uma escola em tempo integral, a prefeitura diz que tem 17 creches de funcionamento, não é verdade, uma informação errada, tem menos de 10 creches de funcionamento e, ao mesmo tempo, nós precisamos rever a política de cargos, carreiras e salário dos nossos professores e estimulá-los a atender metas, integrar as escolas com as políticas de juventude, cultura e esporte, abrir as escolas com equipes simples, baratas, estagiários coordenados por um pedagogo à tarde e à noite para a juventude dos bairros, organizar a integração da política de educação com a política social. E, retomando aqui a questão da educação e também do transporte, muita coisa que está no nosso plano que não cabe numa entrevista de 10 minutos, você pode ir para a internet, na nossa página, Luiz Castro 18, e você vai ver que vai ser diferente se você votar no 18, porque você vai ter, de fato, gente comprometida que não vai fugir do compromisso e não vai fazer promessas falsas. Uma coisa fundamental. Infelizmente, o nosso tempo acabou, candidato. Eu agradeço a sua entrevista e boa sorte aí na sua campanha. Eu agradeço e chamo a todos para conhecerem nossas propostas de maneira mais pormenorizada nas páginas da internet e dizer que sim, é possível. 18. Okay. Tá bom, muito obrigada. A Polícia Civil apresentou esta manhã um homem acusado de cometer vários roubos e estupros de crianças e adolescentes na capital. Conforme as investigações, o suspeito sempre agia da mesma forma e ameaçava as vítimas menores de idade que ele escolhia para violentar sexualmente após invadir as casas. Heron Ferreira de Souza, de 25 anos, foi apresentado na Delegacia Geral de Polícia Civil. Antes de ser apresentado pela polícia, ele tentou fugir, segundo os investigadores. Diante das câmeras, o acusado também se mostrou incomodado com as algemas. De acordo com a polícia, ele é suspeito de invadir casas para roubar e estuprar crianças e adolescentes. No caso mais recente que a polícia teve conhecimento, a vítima é uma adolescente de 14 anos. O crime aconteceu no dia 15 de julho, na zona centro-sul de Manaus. Como ele não tinha nada para roubar, ele não perdeu a viagem e estuprou a adolescente de 14 anos, que também o reconheceu ontem muito firmemente, muito segura. Também no mês de julho desse ano, Heron atacou uma menina de 11 anos, que estava em casa com os irmãos de 9 e 13 anos de idade.
Perguntou se os pais estavam. Como os pais não estavam, porque a mãe havia passado mal e tinha ido para o hospital, e ele já havia sondado a casa, já havia estudado a casa durante as investigações, nós vimos isso. Quando ele entrou, ele viu todos os objetos de valor que tinha, separou e, ao final, estuprou essa criança de 11 anos violentamente. Ainda de acordo com a delegada, por meio das imagens de uma câmera de segurança de um imóvel próximo ao local, foi possível identificar o suspeito que saiu da residência levando um aparelho de televisão. Depois do trabalho de investigação há um mês, a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente representou pela prisão temporária do acusado. Heron já havia cumprido pena por roubo durante 5 anos e estava em liberdade há cerca de 4 meses. Conforme as investigações, o suspeito sempre agia da mesma forma e ameaçava as vítimas menores de idade que ele escolhia para violentar sexualmente após invadir as casas. Os irmãos ouviam esse cidadão, a irmã gritando, o cidadão no momento que cometia o estupro, a irmã gritava que estava doendo e ele dizia assim, não corre que eu vou te matar. E depois, ao final, ele trancava as vítimas no banheiro e dizia o quê? Se vocês saírem daí ou tentarem sair, eu vou tocar fogo na casa e vou matar todo mundo. Então ele não mede esforços para atingir os objetivos dele e usa de muita violência para isso. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas distribuiu hoje aos vereadores de Manaus uma cartilha com algumas sugestões para o desenvolvimento da cidade. São mais de 20 propostas que podem ser implementadas nos próximos anos. No plenário da Câmara Municipal, os vereadores receberam essa cartilha do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas. Aqui estão 22 propostas que podem melhorar em vários aspectos a cidade de Manaus. Dentre elas, na área de infraestrutura e engenharia, nós temos o transporte fluvial turístico e, dentre outras também, nós temos a questão da mobilidade urbana, que passa pelas lombadas elevadas, chamadas traffic calm, que é um meio de dar segurança ao pedestre e, principalmente, acessibilidade a quem necessita. Nós precisamos também interligar o transporte fluvial como modal para a cidade de Manaus. O CREA também está deixando claro aos vereadores que é preciso fazer do centro histórico da cidade um local bem mais utilitário. Através de incentivos de ocupação, com diminuição dos impostos relacionados ao IPTU, ao ISS, para que o cidadão volte a ocupar o centro da cidade com maior segurança. Tanto os vereadores que estão em busca de um novo mandato, como os candidatos à prefeitura da capital, receberam um material que tem embasamento técnico e pode ser aplicado em Manaus nos próximos anos. O Tribunal Regional Eleitoral retomou esta tarde o julgamento do processo que pede a segunda cassação de José Melo e Henrique Oliveira. Hoje foi a vez do juiz Felipe Turi, o único que ainda não havia manifestado o voto, dar o seu parecer sobre a ação de investigação judicial eleitoral em que o governador e o vice são acusados de cometer abuso de poder econômico e político nas eleições de 2014. O magistrado votou contra a cassação, empatando a votação do processo, que passou a ter 3 juízes a favor e 3 contra o parecer do relator João Simões, que reafirmou a existência de crime eleitoral. Agora cabe ao presidente do TRE, Edu Simões, dar o voto de Minerva. O desembargador prometeu trazer o seu voto na sessão do dia 9 de setembro. E o Tribunal Regional Eleitoral assinou hoje um convênio com as secretarias de Educação do Estado e do município para tentar tornar mais efetivo o monitoramento de práticas ilegais dentro das escolas. A intenção do TRE é usar as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os autores de crimes eleitorais às vésperas do pleito. A reunião foi realizada na sala da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral e contou com a presença das juízas coordenadoras da propaganda e de representantes da CEMED-SEDUC, além do juiz-presidente do pleito, Marcelo Vieira. A intenção do TRE é utilizar as câmeras de monitoramento de segurança presentes nas escolas estaduais e municipais para fortalecer a fiscalização de ilícitos eleitorais, como a distribuição de santinhos no dia das eleições. Ao invés da Justiça Eleitoral ficar
buscando, correndo atrás de evitar essas situações, nós vamos especificamente onde o problema está ocorrendo. Então, para isso, a gente está se precavendo com relação a fazer essas parcerias de forma com que essas câmeras sejam os olhos da Justiça Eleitoral no dia da eleição. A SEDUC possui 259 escolas monitoradas eletronicamente e a CEMED 478. De acordo com a empresa responsável pelo monitoramento, 80% desse total de escolas possuem câmeras de segurança. As demais contam apenas com sistema de alarme e agentes de segurança patrimonial. E o Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e vá no link vídeos. Você fica agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite para você. Até amanhã.